maior floresta e o maior rio do planeta descobertos terminaram por produzir fantasias, exageros e alucinações. O Mão do Mundo, Paraíso Perdido, Eldorado são alguns dos mitos de uma região sonhada, idealizada e ignorada. Conhecendo ou ignorando, ainda é um extraordinário mistério. Os índios Waimiri-Atroari constituem a mais longa resistência de que se tem notícia em não aceitar o contato com o homem branco, o chamado mundo civilizado. O irmão, assim, tipo bomba lá na aldeia. Esse aí, o índio que estava na aldeia, não escapou ninguém. Ele veio no avião e, de repente, esquentou todinho. Aí morreu muito índio, o Waimiri-Atroari. Foi muita maldade na construção BR-174. Aí veio muita gente e pessoal armado, assim, caso do exército, né, assim, esse aí eu vi. Aí eu sei que, me lembro bem, tinha um avião, assim, um pouco de folha de, assim, descendo de folha, assim, alguma coisa, vermelha por baixo. Só isso. Passou isso aí, morreu rapidinho, pessoal. Quando tem um fenômeno como El Niño, que é uma alteração nessa circulação, ocorre seca na Amazônia. Essa seca leva à mortalidade de árvores, leva ao secamento da biomassa a um ponto que o fogo entra. Quando o fogo entra dentro dessa floresta, não é mais floresta amazônica. Aí depois vai virar um cerrado, etc. Ninguém se pergunta de onde vem a água que chove no centro-oeste ou no sudeste do Brasil. Mas é fato que a gente sabe que a época que é seca é a época que vem as massas de ar do sul do continente. Quando chove é verão. Uma grande parte das massas de ar que vem para essa região é da Amazônia. Então, essa relação da Amazônia com o funcionamento climático da América do Sul é altamente sensível para a economia do país. Houve um desequilíbrio ecológico pela questão do... A gente diz que foi o búfalo, né, que veio para cá e foi um dos que ajudou. Mas, na verdade, não foi tanto o búfalo assim como o homem, porque quem trouxe o búfalo foi o homem, né? E nesses campos de cerrado, tanto o de terra firme como os campos alagados das várzeas, a prática do fogo, né, tem trazido grande prejuízo por termos da biodiversidade, né? Você sabe que é ilegal você ir matar? Eu sei que é ilegal, mas como é que nós vamos sobreviver? Hein? Se nós não temos uma máquina para nós dar a nossa terra. Nós temos 20 milhões de pessoas morando nessa região, né, que precisam se alimentar, né? E a pessoa não se alimenta de madeira. Você pode até vender madeira para comprar alimento. A gente chega assim, a gente olha assim, um ipê, um jatobá, por exemplo, demora muito para se formar, né? Quando na ocasião o cara chega e derruba ele assim, sabe que o outro para chegar naquele ponto vai custar. Então, a gente sente um pouco, com certeza. Em poucos anos, a Amazônia inteira vai ser ocupada e vai ser densamente povoada por essa onda avassaladora que foi a economia da borracha.
Surpreende que a Revolução Industrial, mudando radicalmente a face do mundo em todas as esferas, foi viabilizada por esses aventureiros, retirantes, descamisados, párias de um tempo em ebulição, ocupando barracões toscos, beiras de rios, desbravando uma floresta até hoje, quase 2 séculos depois, não subjugada. A mais famosa de todas as tocaias na história do Acre é justamente a tocaia que vitimou o José Plácido de Castro, né? Conhecido herói da Revolução Acreana. Foi morto numa tocaia. A violência é o resultado de estruturas ultrapassadas. Chico Mendes foi uma vítima ainda dessas estruturas perversas que persistem no Acre. Chico veio aqui para a cozinha, chegou aqui, olhou, viu que estava escuro, falou que, puxa, tá tão escuro, os caras podem estar me atucalhando. Vocês estão aqui para empatar o desmate? Desmate. Que vocês estão querendo desmatar aqui? Querem desmatar aqui. Quem é que está querendo desmatar? Davi. Ele é fazendeiro? É fazendeiro, ele tem não sei quantos mil hectares de terra aí, quer desapropriar os filhos que eles estão dentro das áreas aqui. E só que a gente não vai deixar, né? Tenho muita sorte, né? Talvez sou muito feliz de estar hoje aqui, né, junto com você, né, que teve a oportunidade de, há 12 anos atrás, estar documentando essa trajetória, né, e tudo isso que estava acontecendo aqui, estar junto com o meu povo, né? Um outro grupo também não menos numeroso, está indo na direção norte, proteger a faixa norte da reserva extrativista. Você tem sido um elemento de muita importância nessa nossa luta aqui, dentro dessa floresta, com esse trabalho, né, que é de divulgar o nosso trabalho, a nossa luta aqui, dentro dessa floresta. A Cachoeira de Santo Antônio, em verdade originalíssimas cataratas, no município de Laranjal do Jari, sul do Amapá, tem sido objeto de uma acirrada polêmica desde os anos 70 do século passado. Há uma versão de que o criador do projeto, o americano Daniel Ludwig, desistiu do Jari porque os militares não permitiram que aqui se construísse uma hidrelétrica. Os mesmos militares que na década de 60 abriram a região amazônica e o Vale do Jari para o Ludwig, no final dos anos 70, 10 anos depois, em outro clima político no Brasil, com o sistema da abertura e os militares já entendendo que deveriam entregar o poder nacional aos civis e reinstalar a democratização brasileira, dentro da ditadura militar, há um grupo de militares nacionalistas que estão muito preocupados com a segurança nacional e com as fronteiras do Brasil. Passados 40 anos, a polêmica volta à tona e agora já existe um movimento para finalmente se implantar a hidrelétrica de Santo Antônio. Existem já alguns projetos de gerar energia em locais mais elevados, locais mais próximos da Bolívia, do Peru, que são locais de desnível mais acentuado, que poderiam estar gerando mais energia e causando menos destruição pela diminuição do tamanho dos lagos. Importantes locais que deveriam ser melhor examinados do que estar construindo lagos em locais, reservas indígenas, locais que podem causar um grande impacto, tanto social quanto ambiental. Se nós formos produzir, que é uma coisa que não me entra na cabeça, produzir energia na Amazônia para
produzir lingotes de alumínio, bauxita fundida. Nós financiamos a indústria japonesa da cadeia produtiva do alumínio, porque tudo que nós fazemos é extrair a bauxita, fundir essa bauxita com energia de tucuruí, que não tem na Amazônia. Muitas cidades da Amazônia, uma região enorme da Amazônia, vive no escuro, né? E a energia é transformada em barras de alumínio, mandada para o Japão, mandada para o Canadá, mandada para os países industrializados. Às vésperas da Segunda Grande Guerra, entre 1935 e 1937, ao tempo em que o governo brasileiro mantinha relações cordialíssimas com a Alemanha nazista, a região do Jari foi percorrida e pesquisada demoradamente por supostas missões científicas. Elas permaneceram durante 3 anos na região. E há quem garanta que a Alemanha de Hitler, ao produzir essa estranha incursão, via na Amazônia importância estratégica e geopolítica decisiva para seu projeto de dominar o mundo. Há quem aposte que se tratava de missões de espionagem. Esses índios, naquele tempo inteiramente isolados e ignorados pelo Estado brasileiro, tiveram um papel relevante nessa incursão nazista. E curioso, a potência que desejava dominar o mundo recolhia os selvagens mais primitivos do Brasil como portadores de seus símbolos e guias de suas pesquisas. Nessas incursões, fica visível que a Cachoeira de Santo Antônio, em verdade belíssimas cataratas, já era objeto de curiosidade e desejo dos agentes no nazismo.